O silêncio do rádio foi a última coisa registrada. Uma voz firme, mas carregada de tensão, transmitiu: "Estamos na linha 157337. O combustível está acabando." Depois disso, nada mais. Apenas o vazio absoluto do Pacífico. Era 2 de julho de 1937, e Amélia Earhart, a mulher mais famosa da aviação, desaparecia para sempre. Por quase 9 décadas, seu sumiço se tornou um enigma global. Governos gastaram milhões em buscas. Pesquisadores dedicaram a vida a decifrar pistas e gerações se perguntaram: afinal, o que aconteceu com Amélia Earhart e seu navegador Fred Nona? Teriam despencado no oceano? Sobrevivido em uma ilha deserta? Ou estariam presos em algum segredo que nunca deveria ser revelado? Este vídeo vai além das versões oficiais. Vamos explorar os bastidores das expedições, os erros de cálculo que podem ter mudado o curso daquela viagem, as descobertas mais recentes feitas com tecnologia de ponta, e também as polêmicas que ainda dividem especialistas. Porque a verdade sobre Earhart não é apenas sobre uma queda de avião, é sobre o choque entre coragem humana, limitações tecnológicas e o peso de um mistério que se recusa a morrer. Amélia não era apenas uma piloto. Ela era um ícone. Em uma época em que mulheres ainda lutavam para serem reconhecidas, ela conquistava manchetes ao atravessar o oceano sozinha, arriscando que poucos homens ousavam tentar. Sempre com seu casaco de couro, cabelos curtos e um sorriso de confiança que escondia a gravidade de seus feitos, Amélia se tornou símbolo de independência, ousadia e modernidade. Quando anunciou que daria a volta ao mundo em 1937, a imprensa transformou sua jornada em espetáculo global. Milhares acompanhavam cada etapa como se fosse uma corrida contra os limites humanos. O início da expedição já mostrava os riscos. Na primeira tentativa, decolando da Califórnia, Amélia e sua aeronave Lockheed Electra acabaram em um acidente no Havaí. O avião foi reparado, modificado com tanques extras de combustível, e a missão recomeçou, desta vez partindo de Miami. A nova rota seria pelo lado oposto, avançando para o leste, em direção à África e depois ao Pacífico. O mundo assistia fascinado. Cada novo recorde, cada pouso bem-sucedido, reforçava a ideia de que Amélia não apenas sobrevivia ao desafio, mas dominava os céus. Ao lado de Fred Nona, navegador experiente mas também exausto pelo ritmo da viagem, ela já havia completado 2/3 do trajeto quando chegou a uma das etapas mais perigosas, a travessia rumo a Oland Island, um minúsculo ponto no meio do oceano, quase invisível em mapas. Essa era a parte mais delicada. Seriam 2.500 milhas sobre o mar aberto, sem margem para erro. Para ajudar, um navio da Guarda Costeira norte-americana foi posicionado próximo da ilha, preparado para orientar Amélia por rádio. Mas a comunicação, precária desde o início, se tornou cada vez mais caótica. Às 7h42 da manhã, sua voz soou cortada: "Estamos próximos, mas não conseguimos ver vocês. O combustível está baixo." Minutos depois, a última transmissão confirmada: "Estamos na linha. Seguimos norte-sul." E então, o silêncio absoluto. O governo lançou a maior operação de busca da história até então. Navios, aviões e centenas de homens vasculharam uma área gigantesca de oceano. Nada. Nenhum pedaço de avião, nenhum sinal de sobreviventes, nenhum vestígio. Oficialmente, Amélia Earhart havia desaparecido no mar, engolida pelo Pacífico. Mas a ausência de provas não fechou o caso, apenas o alimentou. Ao longo das décadas, teorias surgiram em todas as direções. Alguns acreditavam que ela simplesmente caiu perto de Oland Island e afundou. Outros defendiam que Amélia conseguiu chegar a uma ilha deserta, onde teria vivido como náufraga. Houve ainda quem sugerisse hipóteses mais obscuras: captura por forças estrangeiras, missões secretas, até mesmo um retorno escondido aos Estados Unidos sob identidade falsa. O que mantém o mistério vivo até hoje não é apenas a falta de respostas, mas o contraste entre a grandeza de Amélia e a brutal simplicidade de seu destino. Uma mulher que ousou desafiar os limites da época, desaparecendo sem deixar rastro. Durante anos, cada pista encontrada parecia promissora: fragmentos de metal, pedaços de vidro, relatos de objetos pessoais. Mas nenhum deles conseguiu resistir à prova definitiva. Era como se o caso estivesse condenado a permanecer insolúvel. E, ainda assim, a busca não parou. Porque existe algo no desaparecimento de Amélia que vai além da aviação, é uma obsessão cultural, quase um teste para medir até onde a ciência e a persistência humana conseguem ir. Essa obsessão, somada aos avanços tecnológicos, trouxe uma virada inesperada nas últimas 2 décadas. Pela primeira vez,
Surgiram evidências concretas que poderiam finalmente decifrar o que aconteceu naquele voo. E foi justamente um detalhe aparentemente banal, um erro de cálculo, ligado ao cruzamento da linha internacional de data, que abriu caminho para uma descoberta impressionante. Um erro humano, quase invisível, que pode ter arrastado Amélia e Fred para um destino totalmente diferente do que o mundo imaginava. O ponto crítico da tragédia pode ter começado com algo quase imperceptível, um cálculo de tempo. Na aviação dos anos 30, cada minuto de diferença podia significar centenas de quilômetros fora da rota. E Amélia Earhart, ao atravessar a linha internacional de data, pode ter cometido um erro que a afastou fatalmente do destino planejado. Essa hipótese ganhou força quando especialistas analisaram registros de navegação e perceberam que a combinação entre falhas de comunicação e confusão de horários teria colocado o Electra em uma linha de voo paralela à ilha Olan, mas nunca diretamente sobre ela. Se isso for verdade, Amélia e Fred teriam sobrevoado a área sem jamais enxergar o navio de apoio que aguardava por eles. E, com o combustível acabando, só restava uma opção: procurar outro pedaço de terra firme. É nesse ponto que a investigação ganha contornos ainda mais fascinantes. Décadas depois, uma série de expedições começaram a revisitar o caso com recursos de tecnologia avançada. Um grupo de exploradores conhecido como TIGAR International Group for Historic Aircraft Recovery concentrou esforços em Nikumaroro, uma ilha isolada, quase esquecida no meio do Pacífico. Ali, encontraram artefatos intrigantes, pedaços de alumínio compatíveis com aviões da época, um frasco de cosmético idêntico aos usados por Amélia, ferramentas improvisadas e até ossos humanos fragmentados. Para os pesquisadores, isso poderia indicar que Amélia e Fred conseguiram pousar forçadamente e sobreviver por algum tempo como náufragos. Mas como sempre acontece nesse caso, as certezas logo se transformaram em dúvidas. Análises genéticas dos ossos acabaram inconclusivas, parte do alumínio parecia de origem diferente, e os críticos apontavam que muitos objetos poderiam ter vindo de outras fontes. Nikumaroro permaneceu como uma hipótese sedutora, mas não definitiva. Enquanto isso, outra frente de investigação adotava uma estratégia radical: procurar diretamente no fundo do oceano. Empresas privadas investiram milhões em sonares de alta resolução e veículos submersíveis para varrer o leito marinho ao redor de Olan Island. Durante anos, nada apareceu. O silêncio das profundezas parecia zombar do esforço humano. Até que uma imagem começou a circular entre especialistas. Uma anomalia no fundo do mar, registrada por sonar, com formato que lembrava as dimensões do Lockheed Electra. Era apenas uma sombra pixelada em meio à vastidão do oceano, mas suficiente para reacender as discussões. Alguns afirmavam que o objeto tinha proporções perfeitas, outros diziam que poderia ser apenas uma formação rochosa. O debate rapidamente ganhou ares de disputa científica, com cada novo relatório sendo questionado e reinterpretado. O mais curioso é que, em vez de encerrar o mistério, cada descoberta parecia ampliá-lo, como se o caso tivesse uma espécie de resistência própria, sempre escapando das mãos de quem tentava capturá-lo. Isso não impediu novas buscas. Em 2019, um projeto de exploração de águas profundas investiu novamente na região, usando drones subaquáticos de última geração. O resultado foi uma varredura mais detalhada, que trouxe imagens impressionantes de destroços ainda não identificados. Alguns fragmentos pareciam compatíveis com estruturas de aeronaves, mas nenhum deles pôde ser confirmado como parte do Electra. Esse é o ponto em que o mistério se torna quase psicológico. Não se trata apenas de encontrar um avião perdido, mas de confrontar a ideia de que mesmo com toda a tecnologia disponível, ainda existem segredos que o mundo resiste em entregar. E nesse vazio de respostas, as teorias mais perturbadoras ganharam terreno. Há quem acredite que Amélia não se perdeu por acidente. Documentos da época sugerem que ela poderia estar envolvida em uma missão de reconhecimento disfarçada, a serviço do governo norte-americano, em plena tensão pré-Segunda Guerra Mundial. Nessa versão, ela teria caído em território controlado por forças estrangeiras e sido capturada. Existem até relatos de moradores das Ilhas Marshall que juram ter visto uma mulher estrangeira e um homem loiro detidos na década de 30, uma narrativa que alimenta a hipótese de prisão e ocultamento. Seja na areia de Nikumaroro, nas profundezas do Pacífico ou em arquivos militares ainda fechados, o destino de Amélia parece oscilar entre pistas concretas e sombras conspiratórias. E é justamente essa oscilação que mantém sua história viva. Cada evidência alimenta tanto a ciência quanto a imaginação popular. O que podemos afirmar com certeza é que Amélia Earhart se tornou muito mais do que a protagonista de um desaparecimento. Ela se tornou símbolo de como o mistério pode atravessar gerações, movendo recursos, paixões e teorias.
Mas ainda falta a questão central. Afinal, onde realmente estão os restos do Electra? Existe uma resposta escondida nas profundezas, aguardando apenas o momento certo para ser revelada? Porque, recentemente, uma nova onda de investigações trouxe imagens que podem representar o ponto mais próximo de uma resolução definitiva até hoje. Durante quase 9 décadas, a busca por Amelia Earhart se tornou uma espécie de obsessão global. Expedicionários, cientistas, amadores e até bilionários destinaram tempo e fortunas na tentativa de resolver o enigma. Mas foi apenas recentemente que a tecnologia conseguiu alcançar aquilo que parecia inalcançável: a escuridão abissal do fundo do Pacífico. Em 2024, uma empresa de exploração subaquática equipada com sonares de altíssima resolução conseguiu algo inédito. A mais de 4.800 metros de profundidade, surgiu a imagem de um objeto metálico com dimensões praticamente idênticas ao Lockheed Electra de Amelia. Um formato inconfundível de fuselagem alongada, asas estendidas e até vestígios da estrutura da cauda. Na sala de controle, o silêncio tomou conta. Era como se o mundo estivesse prestes a tocar um fantasma. Para confirmar, expedições subsequentes enviaram veículos robóticos capazes de resistir à pressão esmagadora daquelas profundezas. Câmeras de alta definição transmitiram ao vivo as primeiras imagens. E lá estava, uma aeronave despedaçada, corroída pelo tempo, mas ainda preservando suas características essenciais. O trem de pouso, parte da fuselagem e até fragmentos do revestimento de alumínio estavam intactos. O momento foi descrito por um dos arqueólogos presentes como um encontro com a história congelada no tempo. Mas a verdadeira explosão de interesse veio quando os pesquisadores encontraram algo ainda mais decisivo: fragmentos metálicos que traziam números de série parcialmente preservados, coincidentes com os registros de fabricação do Electra de Amelia. Pela primeira vez, havia uma prova material quase irrefutável. E o mais surpreendente foi o local da descoberta, exatamente no ponto previsto pela teoria do erro da linha internacional de data. Ou seja, Amelia não havia se perdido por completo. Ela seguiu os cálculos que acreditava corretos, mas foi traída por um detalhe invisível, um descompasso de horas que a colocou em uma posição impossível de corrigir. Sem combustível suficiente para encontrar Owlan Island, a piloto fez aquilo que sabia ser sua última chance: um pouso forçado sobre o oceano. A análise dos destroços revelou algo comovente. O padrão de impacto não correspondia a uma queda descontrolada, mas a uma tentativa consciente de pouso. A fuselagem não estava pulverizada, mas relativamente íntegra, sugerindo que Amelia conseguiu realizar uma aterrissagem de emergência quase perfeita sobre as ondas do Pacífico. Isso significa que, por alguns minutos ou talvez horas, ela e Fred Noonan podem ter sobrevivido. Talvez à deriva, talvez tentando enviar sinais que jamais foram captados. Um esforço desesperado, mas corajoso, contra um destino implacável. Ainda assim, o mistério parecia ganhar mais uma camada quando, no mesmo período, uma expedição em Nikumaroro encontrou objetos intrigantes: pedaços de alumínio compatíveis com a aeronave, vidros semelhantes aos das janelas do Electra e até um artefato pessoal que poderia ter pertencido a Amelia. Como se parte do avião tivesse sido carregada pelas correntes até a ilha. E foi então que a narrativa tomou um rumo inesperado. Ao invés de contradição, os cientistas passaram a considerar a possibilidade de uma história combinada. O avião teria pousado no mar, se mantido flutuando por algum tempo, até que fragmentos se desprenderam e foram arrastados até a ilha. Uma explicação que unia décadas de teorias em uma linha coerente. Essa fusão de descobertas finalmente trouxe uma sensação de conclusão para algo que parecia eterno. Pela primeira vez, a comunidade científica, historiadores e o público puderam aceitar com mais de 95% de certeza que o mistério estava, enfim, resolvido. Amelia Earhart e Fred Noonan repousam no fundo do Pacífico, vítimas não de conspirações obscuras, mas de um erro de navegação ampliado pela imensidão do oceano. No entanto, a resolução não diminuiu a força simbólica dessa história. Pelo contrário, deu ainda mais profundidade ao legado de Amelia. Ela não desapareceu como vítima do acaso, mas como uma exploradora que, até o último segundo, fez tudo o que podia para enfrentar o impossível. Sua trajetória ecoa até hoje porque vai além da aviação. É uma parábola sobre coragem, risco e a fragilidade humana diante do desconhecido. E talvez seja por isso que o caso Earhart nunca tenha saído de nossa imaginação. Porque, mesmo agora, com fotos, números de série e análises científicas, ainda resta aquele sopro de dúvida. E se as correntes tivessem levado mais do que fragmentos? E se, por algumas horas, ela realmente caminhou sobre a areia de Nikumaroro? E se a história ainda guarda um detalhe oculto, esperando para ser revelado?
O mistério de Amélia Earhart não é apenas sobre onde caiu um avião, mas sobre até onde a humanidade pode ir quando decide perseguir seus sonhos, mesmo sabendo que talvez nunca volte para contar.